convocou aqui o nosso André Trigueiro. Trigueiro, eu acho tão importante hoje você estar vindo falar de Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, que entrou esse fim de semana em campo, literalmente. Durante um jogo de futebol, um recado importante foi passado. Me conta. Vamos começar por aí, então, antes de falar da campanha propriamente? Vamos. O goleiro Everson, do Ceará, no jogo contra a Vitória, estampou na camisa, o Ceará encampou a campanha do Setembro Amarelo contra o suicídio, de prevenção do suicídio, e o número 188 é o número do CVV, que é uma organização que vem prestando um serviço voluntário, filantrópico, de apoio emocional e prevenção do suicídio por telefone. Então foi muito bonita, assim, a forma como um clube de futebol entrou na campanha do Setembro Amarelo. A gente teve também vários monumentos espalhados pelo Brasil, iluminados de amarelo, a cor amarela, portanto, chamando a atenção em São Paulo, a fachada da Prefeitura de São Paulo, Blumenau também teve a Prefeitura iluminada. O que interessa falar sobre esse assunto? Vamos lá. Primeiro, a gente não vai falar de morte, a gente vai falar de vida. Sim. E a gente precisa reconhecer na área da saúde pública que a prevenção, redução de incidência de doenças e morbidades ou de mortalidade passa por informação. Isso vale para hanseníase, tuberculose, AIDS e DSTs, isso vale para doença transmitida por mosquito. A gente precisa ter informação para se proteger. Isso também vale para suicídio. A gente estava falando aqui de tufões e furacões, eventos extremos. Nós enfrentamos eventos extremos na vida. Perda dos entes queridos, perda da saúde, perda do emprego. E muitos de nós nos ressentimos quando passamos por essas situações e precisamos de ajuda, porque estamos fragilizados psíquica ou emocionalmente. Então, qual é a informação que vale no Setembro Amarelo? Em boa parte dos casos, a ideação suicida está relacionada com patologias de ordem mental, principalmente a depressão, mas não apenas a depressão, transtornos de personalidade, síndrome do pânico, bipolaridade, esquizofrenia. Muita gente é portadora dessas patologias e não sabe. Acaba não se medicando. Elas são diagnosticáveis e são tratáveis. Então, você desarma uma bomba relógio e reduz risco suicida. Nós temos uma maior ocorrência de suicídio entre jovens. Esse ano tivemos, numa escola importante de São Paulo, 2 casos no intervalo de 10 dias. Isso teve ampla repercussão. Por que jovens, por vezes, têm a ideação suicida? Então, a gente precisa debater, precisa acessar estudos, entender. É um problema dentro de casa, descolamento dos pais que não estão presentes na vida dos filhos? Pode ser. O filho está muito entretido, assim, com jogos virtuais, imersão na internet, redes sociais, e não tem mais interação social. E ninguém sabe para que lado da internet ele foi e que tipo de informação ele está consumindo. Tivemos o fenômeno da baleia azul, para citar apenas um caso. Então, isso também pode ser um fator de risco. A gente vai ter a maior facilidade de acessar e consumir drogas. O problema é a dependência devastadora para a autoestima. Se a gente for no segmento de idade mais avançada, estávamos falando há pouco que estamos vivendo mais tempo. O que é envelhecer? É acumular perdas. Perda da vitalidade, da visão, da audição. Eu não posso mais comer tudo o que eu quero. Remedinho para pressão, remedinho para diabetes. Meu sono não é mais inteiriço, é intermitente. E nem todo mundo lida bem com a experiência dessa perda da força física, da memória. Fora a perda de parentes, né? Também as perdas dos amigos da sua geração. A gente não é educado para envelhecer e a gente vive a ditadura da eterna juventude, da eterna beleza, da eterna felicidade. Isso. Uma frase do Krishnamurti muito bonitinha que diz: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Opa. Então a gente precisa, no Setembro Amarelo, se dar conta do quê? Todos nós indistintamente sofremos. Não é feio sofrer. Exatamente. E quando esse sofrimento nos abala a ponto da gente perceber que tem algo fora do padrão, depressão é tristeza persistente. Mais de 2 semanas ou 15 dias no estado latente ali de tristeza aguda, procura ajuda. Peça ajuda. E esse 188, como é que funciona? Uma pessoa que liga para esse número, só para você explicar para a gente direitinho. Então, 188 é um número que o CVV hoje está operando. É gratuito em todo o território nacional e isso foi um reconhecimento do Estado brasileiro
de que é um serviço de utilidade pública. O Centro de Valorização da Vida é uma organização que existe desde 1962, não tem nenhuma vinculação político-religiosa. Os voluntários são treinados para realizar um trabalho bonito de escuta atenciosa, amorosa, guardando o sigilo, sem fazer julgamento sobre o que a pessoa está dizendo. Perfeito. E interagindo com ela, permitindo que, através do desabafo, ela consiga descomprimir o peito estilhaçado de uma dor, uma solidão, uma frustração, um desapontamento que pode virar algo muito sério na tua resiliência e no teu equilíbrio. Com o 188 gratuito, o número de atendimentos do CVV deu um salto esse ano, de 1 milhão por ano, sem nenhuma grande divulgação nas mídias, é a projeção para 2018, 3 milhões. Faltam voluntários. Então, quem quiser ajudar o CVV, entra no site cvv.org.br e veja de que maneira você pode se habilitar a ser um voluntário desse trabalho tão bonito. A gente pode mostrar, se você permitir, uma declaração que foi dada a mim pelo padre Fábio de Mello, que generosamente, após uma entrevista no meu smartphone, deu essa declaração pessoal sobre a visão dele do Setembro Amarelo. Eu enfrentei, num determinado momento da minha vida, o desejo de morrer. Foi uma experiência terrível, de não saber onde me segurar, de não saber lidar comigo, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. E eu, que tantas vezes já pude auxiliar pessoas com essa mesma dificuldade, de repente não sabia encontrar uma resposta que me ajudasse a viver. Desde então eu tomei um respeito muito grande por esse quadro. E eu tenho, por onde vou, alertado as pessoas de que a gente preste atenção naqueles que estão ao nosso lado, que enfrentam tristezas além da conta, porque a tristeza faz parte da nossa vida, mas às vezes ela é patológica. E quando essa tristeza dura muito tempo dentro de nós, ela pode ceifar o nosso desejo de viver. O Setembro Amarelo é uma grande campanha no mundo todo que nos ajuda a pensar nos que estão tristes além da conta, de repente cruzando esse limiar perigoso que nos leva a querer desistir da vida. Preste atenção naqueles que estão próximos a você. Pode ser que eles estejam necessitados da sua ajuda, pode ser que eles estejam precisando de uma ajuda médica para que essa tristeza não prevaleça, para que o pior não aconteça. Veja, Maria, não é uma questão de fé. Padre Marcelo Rossi, de Público, também outra liderança importante do mundo católico, se declarou portador de depressão. Os dois estão livres de riscos, porque os dois, mesmo com sua fé, precisaram de ajuda e não negligenciaram essa ajuda. Mas a ciência e a fé entram juntos. O meu diretor espiritual, que é um sacerdote católico, é médico. Né? Então, é importante dizer que a gente precisa da ciência, a gente precisa da medicina, a gente precisa estar de olho nas patologias e não há vergonha nenhuma nisso. E, principalmente, que a gente não somente vive, a gente sempre convive. Na equação sempre tem o outro. Então, se você está sofrendo, peça ajuda ao outro. Não existe, nós vivemos nesse coletivo, tem horas que o outro está na pior, tem horas que você está na pior, e que a gente enxergue o outro, né? Porque essa campanha realmente é importantíssima. Se você está em casa, quiser também falar um pouco sobre isso, gostou aí do recado dado pelo André Trigueiro, aí, né, embasando, mostrando, transbordando essa campanha tão importante que é do Setembro Amarelo, da prevenção contra o suicídio, ligue para a nossa central de atendimento ao telespectador, o número é 4002-2884, 4002-2884. Você também pode acessar o falecomaglobonews.com.br. Só não deixe de participar. Tinha visto aqui atrás de mim, Renan, abre de novo, já aqui nossos assinantes. Frase do Milor Fernandes para terminar por favor. Nossa conversa. Milor Fernandes Mineiro, que adotou o Rio de Janeiro com aquela ironia brilhante dele, dizia assim: morrer é uma coisa que a gente sempre deve deixar para depois. Exatamente, né? Milor Fernandes Mineiro, que adotou o Rio de Janeiro com aquela ironia brilhante dele, dizia assim: morrer é uma coisa que a gente sempre deve deixar para depois. Exatamente, né?